Bom dia, queridos. Quero convidar vocês a meditarem comigo em mais uma porção ali de Provérbios. Nós estamos no capítulo 15. Vamos continuar ali e meditarmos juntos nos versículos 8 a 15, continuando o assunto da semana passada. Hoje, os assuntos desses versículos são dois. O primeiro tem a ver com as consequências da perversidade em nossa vida. E o segundo assunto demonstra para nós, Salomão vai falar para nós, da realidade do coração do homem. Então acompanhe comigo ali no texto, Provérbios capítulo 15, versos 8 a 15. A palavra de Deus diz assim, verso 8. O sacrifício dos perversos, o primeiro assunto aí, né, a perversidade. Esse sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. O Senhor odeia esse sacrifício, a oferta, o sacrifício do perverso. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Verso 9. O caminho do perverso é abominação ao Senhor. Mais uma vez, Deus odeia esse caminho do perverso, mas ele ama o que segue a justiça. No verso 10, nós temos a consequência, então, da perversidade. Disciplina rigorosa há para quem deixa a vereda, ou seja, o perverso, né? E o que odeia a repreensão, esse morrerá. A partir do 11, ele começa a falar, então, ao segundo assunto de hoje, que tem a ver com o coração do homem. Verso 11 diz assim: o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor. Quanto mais o coração dos filhos do homem. Desculpa, filhos dos homens. Aí no verso 13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas a tristeza, ou a tristeza do coração, com a tristeza do coração, o espírito se abate. 14. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Então aqui tem a contraposição, né, entre um coração que é sábio vai atrás do conhecimento, mas a boca dos insensatos, ele se apacenta ou se satisfaz com a sua própria estultícia, sua própria loucura. Ele não vai atrás do conhecimento, ele fala aquilo que ele acha ser certo. É loucura, né? E versículo 15, todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração, mais uma vez aí, é banquete contínuo. Então até aqui a palavra do Senhor. Antes da gente tirar algumas lições para a nossa manhã, vamos orar, vamos colocar esse tempo nas mãos do nosso Deus. Pai de amor, nós te louvamos mais uma vez por essa manhã que se renova, suas bênçãos se renovam em nossa vida, o teu cuidado. Te louvamos, Senhor, pelo relacionamento que podemos ter com o Senhor. Te louvamos pela tua palavra e pela esperança que ela nos traz. E te pedimos, Senhor, que esse pequeno trecho aqui de Provérbios possa nos trazer sabedoria para o nosso dia, para a nossa semana, para que a gente possa te honrar e glorificar o teu nome com as nossas vidas. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né? O primeiro assunto de hoje, a realidade dos perversos. Nós vimos aqui nos versículos, né, que os seus sacrifícios, os seus caminhos são odiados pelo Senhor. E as consequências dessa vida perversa pode ser a disciplina ou até mesmo a morte física. A Bíblia fala sobre alguns caminhos que parecem direitos ao ser humano, mas no final são caminhos de morte. O próprio texto de Provérbios fala sobre isso. Esse caminho do perverso é um caminho largo, é um caminho cheio de atrativos, é um caminho de felicidades, dos prazeres deste mundo, das inclinações da nossa carne, das aventuras, das paixões infames, como diz as Escrituras. Então, nesse caminho, tudo é permitido, né? Nada é proibido. Nesse caminho não existem regras, não existem leis, cada um vive conforme quer, conforme lhe parece melhor, seguindo o seu próprio coração. Nesse caminho, o sentimento de culpa, ele é reprimido e a ideia de certo ou errado, ela é desfeita, distorcida, os valores morais são invertidos,
são desprezados, são corrompidos. Esse caminho, ele é popular porque ele passa uma ideia, uma falsa ideia de liberdade. Eu faço o que eu quero. Assim, esses que seguem por esse caminho largo acabam zombando ou menosprezando aqueles que entram por um caminho de santidade, esse caminho que é estreito, né? Mas o caminho dos perversos, embora ele seja apreciado pelos homens, o que nós vimos aqui é que é uma abominação para Deus. Deus odeia esse caminho. E o fim desse caminho largo é a morte. Tem a ver com condenação eterna. Por outro lado, o texto diz que Deus ama quem segue a justiça, o oposto disso, da perversidade. Ainda que nós andemos por essa estrada estreita, uma estrada difícil e cheia de perigos, Deus ama quem segue por esse caminho estreito. Esse caminho é estreito, mas este é o plano de Deus para os seus filhos, para aqueles que um dia se entregaram para Cristo e assumiram esse compromisso, né, de serem seguidores de Jesus. Esse caminho exige de nós uma série de coisas, de renúncias, mas oferece em troca a salvação das nossas almas. Esse caminho exige arrependimento, mas conduz a uma vida feliz, verdadeiramente feliz. Ele é rejeitado pelas pessoas, mas é um caminho aprovado por Deus. Então, como cristãos, né, um dia nós decidimos seguir por esse caminho estreito, sermos imitadores de Cristo. E assim buscamos a santidade ao invés da perversidade, não é mesmo? Então, as perguntas que nós temos que responder diante desse texto são: como eu sou visto pelas pessoas ao meu redor? Será que eu sou visto por alguém justo ou alguém perverso? Será que eu sou visto por alguém que se relaciona de verdade com Deus ou apenas como um religioso qualquer que prega uma coisa, mas vive uma outra coisa completamente diferente? Será que eu sou visto como alguém que se desviou do caminho e que odeia a repreensão que vem de Deus? Ou como alguém que se submete à orientação do Senhor? Responder essas perguntas vão nos ajudar a entender se nós temos vivido uma vida reta ou uma vida perversa aos olhos do nosso Deus. O segundo assunto do texto de hoje tem a ver com o nosso coração. Veja, o versículo 11 diz assim: o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Queridos, o nosso Deus, ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas, em todos os tempos, em todos os lugares, até mesmo aquelas coisas que são ocultas para a maioria das pessoas. Ninguém pode fugir da presença desse Deus onisciente, onipresente, né? Onisciente e onipresente. Ninguém se esconde da sua face, dos seus olhos. Ele sonda o nosso coração. As Escrituras nos falam sobre isso. Os seus olhos vagueiam pela terra, né? Procurando aqueles que são justos e bons. Ele enxerga os nossos segredos mais profundos, penetra as nossas motivações mais secretas. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no além, né? No mundo dos mortos, como nós vamos poder esconder dele os nossos pensamentos, aquilo que nós fazemos, ainda que em oculto? De Deus, então, não é possível escaparmos. Se nós tentarmos fugir da sua presença, lá entre as estrelas ele estará. Se nós descermos ao mais profundo abismo, né? A palavra de Deus também diz, né? No fundo dos mares, lá ele estará, né? Como é que nós não podemos nos apartar do Senhor? Não é sábio tentarmos fugir de Deus, se esconder do Senhor, né? Tentar esconder dele os nossos pecados. Não é sábio e não é possível também, né? Como nós vimos. Pelo contrário, ao invés disso,
nós deveríamos nos voltar para Ele e pedirmos para que Ele sonde o nosso coração, para que Ele que conhece, né, os nossos pensamentos, que Ele então nos mostre, né, os desejos mais profundos do nosso coração, as nossas intenções, né? Quem pediu isso para Deus foi o pai de Salomão, né, o rei Davi, lá em Salmo 139, verso 23, ele diz, né, sonda-me, ó Deus, né, e conhece os meus pensamentos. O que nós precisamos não é fugir de Deus por causa do nosso pecado, mas pelo contrário, nós precisamos fugir do nosso pecado por causa de Deus, da santidade do nosso Deus. E eu digo isso porque se nós vivemos assim, isso nos trará uma grande alegria. A palavra de Deus fala sobre isso, o texto de hoje fala sobre isso, né? Dá uma olhada comigo aí no versículo 15. O verso 15 diz assim: todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é um banquete contínuo. Então não existe banquete melhor do que a alegria do coração. Não existe uma festa mais empolgante do que a paz de espírito que o nosso Deus pode nos dar. Não existe prazer maior do que vivemos em paz com Ele, como não só com Deus, mas também, consequentemente, com o nosso próximo e também conosco mesmo. Salomão disse que o coração contente vive um banquete contínuo nesse versículo. Ou seja, ele tem o suficiente para estar sempre satisfeito nesta vida. O coração alegre está sempre em festa. Mas me entenda bem, né? Isso não significa, essa alegria não significa uma presença total de coisas boas, nem a ausência completa de coisas más. Essa alegria não tem a ver com uma circunstância boa, imutável, nem mesmo com um sentimento contínuo. Não é circunstância, não é sentimento, não é ausência do mal na nossa vida. Essa alegria tem a ver com uma pessoa, tem a ver com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser a nossa alegria. Com Cristo, a nossa vida experimenta esse banquete contínuo, dito aqui por Salomão no versículo 15. Por outro lado, Salomão também diz no verso 15 que todos os dias do aflito são maus, são difíceis, são infelizes. Quem não tem Cristo pode até ter a casa cheia de bens, saúde, pode estar rodeado de amigos, mas se não tiver a paz de espírito e essa satisfação eterna em Cristo, no fundo, o seu coração vai estar triste e oprimido. Vai ser um coração insatisfeito, inquieto, com um vazio que nada pode preencher, né? Que essas outras coisas, riquezas e amigos, não podem preencher. O sol pode estar brilhando lá fora, as circunstâncias podem parecer favoráveis na vida dele, mas a pessoa vai estar aflita por dentro, insatisfeita. Nada pode satisfazê-la, a não ser Jesus Cristo, né? Nós fomos criados para a glória do nosso Deus, e enquanto a gente não se adequa a esse objetivo, essa função para a qual Deus nos criou, nós nunca vamos atingir a alegria perfeita, né? Essa satisfação contínua, banquete contínuo, como diz aqui o salmista. Não é o salmista, né? O salmista é o Salomão, né? Autor de provérbios aqui, desse provérbio. Já a vida com Cristo, né? O contrário disso, né? Dessa tristeza sem Cristo, a vida com Cristo, mesmo que experimente lágrimas e dor, o texto diz aqui que é uma festa que nunca acaba. E por quê? Porque ela traz a promessa, uma promessa que é eterna, uma promessa de vida eterna. Em Cristo nós temos essa esperança futura. Haverá um dia em que Cristo enxugará todas as nossas lágrimas, em que não haverá mais dor nem pranto, né? A palavra de Deus fala sobre isso. Então essa alegria será completa. A pergunta é: você tem buscado
e depositado a sua alegria nessa verdade, em Jesus Cristo? Ou você ainda se pega acreditando que você deve se esforçar e buscar em outras coisas? Coisas como bens materiais, coisas como um sucesso profissional, um prestígio, um reconhecimento das pessoas que estão à sua volta. Essa é uma tendência do ser humano, né? Ao invés de se alegrar em Cristo, se alegrar nessas coisas do mundo, né? E o texto de hoje, aqui Salomão, que recebeu essa sabedoria de Deus, né? Uma sabedoria especial, ele nos diz que Deus conhece o nosso coração, no versículo 11. Ele também afirma que reconhecermos isso nos dará um rosto alegre, diz o versículo 13. E ainda, essa alegria será como um banquete contínuo, ou seja, teremos essa verdadeira satisfação nele. É o que vimos aqui no versículo 15. Queridos, que essas verdades do texto de hoje possam nos conduzir a uma vida diante de Deus, uma vida reta, de justiça e não perversidades. E também que essa alegria, nossa alegria, esteja fundamentada apenas no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que essa possa ser uma verdade, então, em nossas vidas. Vamos fugir da perversidade e vamos nos alegrar somente no nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir isso para Deus. Vamos falar mais uma vez com Deus e pedir a Ele que essa seja uma realidade em nós, né? Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos mais uma vez por essa porção da sua palavra. Te pedimos, Pai, para que o Senhor nos livre de toda a perversidade, que a gente busque no dia de hoje, ao longo da nossa semana, uma vida reta, uma vida de justiça, uma vida que te agrada, não uma vida abominável aos teus olhos. Também, Senhor, queremos experimentar desse coração alegre, desse coração que busca no Senhor Jesus satisfação, banquete contínuo. Então, sonda o nosso coração, Pai, a ver se há em nós algum caminho mau e nos ajuda, Pai, a caminharmos na Tua direção e assim desfrutarmos dessa alegria prometida na Tua palavra. Colocamos tudo isso, né, diante do Senhor em oração, crendo que o Senhor é Deus poderoso, Deus que nos ouve e Deus que se importa com as nossas vidas. Pedimos tudo isso no nome de Jesus mesmo. Amém. Então, queridos, um bom dia para todos vocês, uma boa semana para vocês na presença do nosso Senhor Jesus. Um abraço a todos, até o final de semana. Tchau, tchau.